Um dos maiores cientistas políticos do país, Rudá Hit, ele é de Tupã, mas percorre o Brasil e o mundo e está acompanhando o momento do Brasil. Rudá, reforma previdenciária. Até outubro, o governo quer aprovar. E aí? Bom, não é o governo que vai aprovar, quem vai aprovar é o Senado, né? E quem comanda até o Senado é o deputado Rodrigo Maia, é a grande liderança hoje do campo institucional, que articula, negocia com sindicatos, com empresários. Para quem está lá sabe o que eu estou dizendo, é uma liderança muito importante no país, talvez tenha mais liderança do que o presidente da República. Mas o que eu estava dizendo no bloco anterior é que nós não temos necessidade efetivamente de fazer a reforma da Previdência. Vou explicar por quê. Porque a sonegação de impostos, principalmente de empresários e ricos no Brasil, soma 16% do PIB. Isso dá quase R$1 trilhão. Então, dá menos do que isso, mas quase. Então, isso significa o seguinte, se nós cumpríssemos a lei e tivéssemos uma fiscalização correta para que todos os brasileiros, principalmente os mais ricos, seguissem a lei, nós não teríamos necessidade nenhuma de fazer isso. Acontece que o país muitas vezes vive de chantagem, e inclusive dizendo que não vai apoiar, que vai derrubar governo, e aí dá nisso, não é? Quem paga o pato sempre são os mais pobres. E por que eu estou falando isso? Eu fui consultor nacional da Receita Federal, vou dar dado oficial para vocês. 70% do que se arrecada no Brasil vem de quem ganha até 2 salários mínimos. Portanto, quem tem que falar grosso sobre o uso do dinheiro é quem é dono da maioria desse dinheiro, que são os pobres. Se os ricos pagassem, aí eles poderiam falar grosso, mas eles não pagam. Então, só para ter uma ideia, o Banco Mundial diz que o Brasil é o segundo país em sonegação de imposto do mundo, só fica atrás da Rússia. Olha a gravidade do que eu estou falando. Saiu o Lula, entrou o Bolsonaro. Dá a impressão que o país, literalmente, na prática, empobreceu. Concorda ou não? O seu comentário. Sim, por vários motivos. Nós temos um empobrecimento já do período Temer, em função de algumas ações que ele tomou. Nós voltamos a ter muita gente no Brasil com fome. Os dados é que a gente já aumentou em mais de 3 milhões de brasileiros abaixo da linha de pobreza, então o país já ficou mal. Nós também temos um segundo problema, que é bom falar, porque senão parece que a vantagem era só do governo Lula, é que durante o período Lula nós tivemos um investimento fortíssimo da China, e agora nós não temos mais esse investimento. E a China chegou a ser o nosso principal importador, né, de produtos brasileiros, né? Então a gente precisa ter um pouco de clareza que também as relações internacionais, vou dar só um dado da China para vocês entenderem. Há 5 anos atrás, o valor do trabalhador, do custo trabalhador por trabalhador na China era menor do que o Brasil. Hoje é 16% acima do valor do custo do trabalhador no Brasil. Então vocês verem como que a China cresceu violentamente e agora está segurando em função do custo da produção, da inflação que vai subindo. Então, isso acabou gerando uma crise de investimento direto e também de compra de produtos como minério de ferro no Brasil, e nós tivemos uma queda muito acentuada da riqueza no nosso país. Além disso, com uma série de erros também políticos, o governo Bolsonaro vem ficando famoso por atacar a Alemanha, e aí recebeu o troco, né? França, Chile e assim por diante, aí faz uma opção, ao invés de ser diplomático, por Israel, sendo que os países árabes e palestinos importam muita carne do Brasil, nós estamos vendo o que está acontecendo. Islândia, Suécia, Alemanha estão cortando recurso do Fundo de Preservação Ambiental da Amazônia. Ou seja, isso também é um erro gravíssimo que os brasileiros precisam, aliás, estão percebendo, começar a se dar conta e dizer, olha, governo, seu papel não é esse, não é ficar brigando com o mundo inteiro, é tentar vender o Brasil para que a gente seja um país estável e com paz. Também tem esse erro, mas vocês viram que eu falei de vários outros, do mercado internacional, de várias questões, questão de imposto no Brasil que não é pago, ou seja, é uma conjunção de erros que estão levando o Brasil a uma situação muitíssimo delicada. Pior é que há uma previsão de recessão mundial
para os próximos anos. Se isso ocorrer, como o FMI vem sinalizando, vocês imaginem, o FMI está dizendo que só tem dinheiro para socorrer 2 países no mundo. É verdade que Deus é brasileiro, mas vai que não chega esse dinheiro para o Brasil? E aí, nós vamos para uma situação como a Argentina? Nós vamos para uma situação como a Venezuela? Está na hora da gente parar de brigar com o brasileiro e defender o Brasil, né? Resultado efetivo do combate à corrupção, na prática, está acontecendo, na sua opinião, e Lula, o maior nome do PT, continua preso. E aí, Rudá? Olha, com relação a Lula, há uma tendência realmente dele ter um relaxamento da pena, né? E ficar numa prisão domiciliar. Há uma tendência, pelo que se discute em Brasília, pelo STF, mas há também, do outro lado, uma preocupação muito grande da decisão sobre Lula acabar gerando um impacto político que pode gerar, de novo, uma onda de agressão de brasileiro contra brasileiro. É bom que se diga que eles também ponderam muito sobre essa situação. Porém, o que vem sendo anunciado, principalmente pelo ministro Gilmar Mendes, é que nós devemos ter uma decisão definitiva sobre o Lula agora em outubro, até outubro, né? A sua segunda pergunta, que na verdade foi o inicial, qual foi? O Lula preso e exatamente sua opinião sobre o resultado efetivo do combate à corrupção. Na prática, está acontecendo, Olha, inclusive com aquele que era juiz e agora é ministro, Moro? A ida do ministro Moro para o Ministério destruiu a Lava Jato, e vocês estão vendo isso. Aliás, os vazamentos de comunicação que o Intercept vem publicando, revelam que os próprios promotores que estavam à frente da Lava Jato, da Operação Lava Jato, sabiam que aconteceria isso, então não era uma novidade para ninguém, e realmente está ocorrendo. Vocês veem que agora, a cada dia, é uma derrota para a Lava Jato, né? Inclusive, havia uma denúncia, numa delação contra o irmão do Lula e o próprio Lula, que foi rejeitada agora pelo Judiciário. Então, vocês veem que é uma situação de desmonte, realmente, dessa operação, em função da politização do envolvimento ideológico daqueles que estavam à frente da operação. Ela teve um momento muito importante, a Lava Jato demonstrou realmente uma série de desvios e erros de conduta política. Acontece que todos nós estamos vendo todo dia nos jornais que a corrupção continua. E sabe por quê? Porque todos os estudos mundiais e sérios que têm sobre corrupção dizem que a corrupção ela se dá a partir dos seguintes fatores. O primeiro é alta desigualdade, e o segundo é quando as elites, elite não é só econômica, elite pode ser sindical, é o topo de cada segmento social ou categoria, pode ser elite religiosa, cultural, é quando as elites capturam o dinheiro do Estado. Quer saber qual é a solução? Diminuir a desigualdade social e deixar o Estado mais transparente e controlado por nós, cidadãos. Vocês viram a Lava Jato falar alguma vez sobre isso? Vocês viram aqueles 10 medidas contra a corrupção falar sobre isso? Não, eles ficam falando como se fosse algo pessoal, de conduta pessoal. A corrupção é um problema estrutural, não é só pessoal. Se fosse assim, pelo amor de Deus, mais da metade dos brasileiros, então, seria corrupto porque tem uma disfunção moral. Não é isso. É um país que gera uma corrida para a corrupção. Vocês sabem o que eu estou dizendo, todo dia a gente vê uma pequena corrupção. Bem, só para a gente concluir, o presidente Bolsonaro quer o filho como embaixador da maior potência do mundo, os Estados Unidos, e tem forte resistência política. Seu comentário. Eu acho que é o seguinte, quem vai decidir isso, o Senado, nós temos que respeitar a democracia. O que o Senado decidir, está decidido. Vamos só lembrar, nós votamos numa pessoa e aí nós temos que ser responsáveis pelo voto. E essa pessoa tem que ir até o final da sua gestão. Deveria ter sido assim com o Collor, deveria ter sido assim com a Dilma, tem que ser assim com o Bolsonaro. E nós temos que aprender, vou só dizer claramente, o impeachment é uma lei que gera corrupção, porque os deputados chantageiam todos os governantes com a possibilidade do impeachment, e vocês sabem muito bem o que aconteceu no governo Temer. Aí o que acontece, tem que aceitar a chantagem para não cair. Um país assim não pode existir. O melhor é a gente substituir impeachment
por uma lei como tem na Califórnia, nos Estados Unidos, que é recall, onde quem retira o poder do eleito é quem o elegeu, nós cidadãos. Aí sim nós vamos equilibrar esse país. Obrigado, Rudá Hit. Ele, um dos maiores cientistas políticos do país, está em Marília para sua palestra na Unesp. Convidado que foi obrigado ao Marcelo Totti, docente da área de Sociologia da Unesp. E a gente continua falando sobre a Unesp Campus de Marília. Mais uma atração especial que vem aí, agora com muita música, e música de qualidade. O docente Paulo Prado, da Comissão de Atividades Culturais da Unesp de Marília. Boa noite. Boa noite, Henrique. Boa noite ao telespectador. Muito obrigado mais uma vez por estar abrindo esse espaço aí para a gente divulgar as nossas atividades artístico-culturais. A turma que vem aí, você comenta, música de qualidade. Olha, o Francis é um grande violinista, como vocês puderam ver no vídeo. Ele morou e trabalhou durante bastante tempo aqui em Marília, foi supervisor do Projeto Guri, tocou na Orquestra Sinfônica de Marília, atuou na Orquestra Filarmônica de São Carlos e tem um vasto currículo, né? Tocava em casamentos também e atualmente ele está na Universidade do Mato Grosso do Sul e regendo a orquestra de lá e desenvolvendo uma série de outras atividades também, incluindo esse grupo que ele montou agora, que ele chamou de Francis David Ensemble, acho que é isso. O evento deste dia 20, você destaca entrada de graça, não, Paulo? Entrada franca, isso mesmo, Zé Henrique. O evento está sendo promovido com recursos advindos de um convênio entre a Unesp e o Banco Santander, de modo que proporciona a gratuidade para o público. Então, eu convidaria você a estar participando, porque vai ser um evento realmente de muita qualidade musical. Neste dia 20, horário confirmando? 20 horas, 20 horas. E a Unesp abrindo também o seu espaço, se integrando com a sociedade. É importante isso, não, Paulo? É importantíssimo, é fundamental mesmo. A ideia é essa, daí a gratuidade, não é? A ideia é que o público participe das nossas atividades, conheça a universidade e a ideia é essa mesmo, promover essa integração, levar atividades como essa de qualidade, né? Tanto no que diz respeito às artes, como também à ciência, prestação de serviços e assim por diante.
Muito bem. Mais algum destaque, Paulo? O espaço é seu. Olha, Zé Henrique, eu gostaria de agradecer você mais uma vez e lembrar o seguinte, né? A razão do meu agradecimento, você tem abrido esse espaço aqui para para a divulgação de todas as nossas atividades. Eu queria destacar particularmente o evento do mês passado, dia 10 de agosto, que foi feito no Teatro Municipal, né? Um duo de piano e clarinete pelo pianista Otto Pintiaschi e o clarinetista Danilo Agostinho, que foi um grande sucesso, uma belíssima apresentação, casa cheia, em torno de 400 pessoas no teatro e, em grande parte, sem dúvida alguma, graças à divulgação que a gente pôde fazer aqui no seu espaço, Henrique. Muito bem. E neste dia 20, então, o violino. Pois é, Paulo. Exatamente, isso mesmo, dia 20, sexta-feira, às 20 horas, no Anfiteatro da Unesp, Avenida Higino Musi Filho, 737, entrada franca, vá, leve sua família. É um evento aberto ao público em geral, de música de altíssima qualidade. É um grupo, acho que é bom destacar isso, que eu já estava esquecendo, né? É um grupo camerístico, né? Um conjunto de cordas. Normalmente um conjunto de cordas tem violino, violoncelo, viola e contrabaixo. E vão ser executadas peças de Bach, Haydn e outros que eu não vou me lembrar agora, mas com certeza um ótimo repertório, um repertório maravilhoso e que ajuda a gente a se aliviar um pouquinho de todos esses problemas que o professor que me antecedeu estava comentando aqui com a gente. Muito bem. Obrigado, Paulo. Daqui a pouco, Marília registra o 17º caso de suicídio este ano. Unimar aberta, a universidade está exatamente mostrando o seu potencial para a sua formação profissional. Já, já.